Quem é o diabo de Tiago, capítulo 4, versículo 7? Bem, meus queridos, nós vamos mais uma vez desvendar esse mito que o sistema religioso criou, esse ser diabo. Bem, meus queridos, nós vamos ler aqui algumas passagens e, analisando bem os textos, você vai ver aonde que está esse diabo. Eu vou começar aqui a ler o texto chave, o texto que os líderes religiosos usam para atribuir a um ser mitológico, a um ser de caudas, a um ser vermelhado, a um ser de tridente, de caudas, chifres, típico de Hollywood. Esse ser mitológico tem cooperado muito com o sistema religioso na intenção de prender as pessoas pelo medo para que eles estejam sempre ali embaixo dos seus ensinos mitológicos. Bem, meus queridos, nós vamos começar aqui lendo Tiago, capítulo 4 e versículo 7. E depois nós vamos ler o contexto para você saber quem é o diabo de Tiago, capítulo 7, verso 4. Bem, está escrito assim, Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós vamos ler o contexto agora, começando do versículo 14, Tiago 3,14. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Versículo 15. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é do diabo? Não, ela é deste mundo e é a nossa natureza humana e é diabólica. Então, o que é diabólico? Uma coisa má. E o que é má? A natureza humana. No versículo 15, você já conseguiu identificar aí o diabo. O sistema religioso tem ensinado ao longo dos tempos. Porque tudo que acontece de mal na face da terra é o diabo. Por isso que muitos líderes religiosos abusam das suas autoridades ao ponto de despedaçar famílias, ao ponto de quebrar matrimônios. Homens aí que se levantam como semideuses e eles acham que porque tem esse título de bispo, de pastor, de apóstolo, eles podem fazer o que quiser com as pessoas. E as pessoas dão a eles essa legalidade por falta de conhecimento. E quando as coisas acontecem, quando o mal acontece, eles não assumem a culpa. Eles não assumem que foi a sua natureza humana, que todos os males saem da natureza humana. O espírito é bom, o espírito sempre está pronto, mas a carne... Então, muitos líderes, eles conseguem se safar atribuindo as suas más atitudes a um ser mitológico, a um ser inventado. Aí fica fácil, né, meus queridos? O cara vai lá, adultera, quebra o laço matrimonial que ele tem com a sua família e comete adultério com um laço matrimonial de outra família. E tudo vai. Muitos deles mantêm esses laços por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enquanto ninguém descobre, tá beleza. Tá lá em cima, tá pregando, tá falando em língua estranha, tá profetizando. Tudo obra da carne. Tudo carne. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Por isso que você vê os profetas aí, da última geração, profetizando a todos os ventos. E nunca se cumprem suas profecias. Por quê? Porque não são profetas. Eu vi um vídeo aí recentemente de um judeu apresentando a Torá, dizendo se um profeta profetizar algo e não se cumprir, esse profeta pode levá-lo ao público e ser apedrejado até a morte. Imagine se isso fosse aplicado nos dias de hoje, né? Então, meus queridos, quem é o diabo de Tiago, capítulo 4, verso 7? Nós já lemos, né? Mas eu vou repetir aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, Deus está dizendo aqui, através da escrita de Tiago, que
O diabo da religião, o poderoso diabo, né, que eles dizem, né, que é um Deus que uma hora vence o Criador, outra hora o Criador vence, esse aí, poderoso, que enganou o próprio Deus, né, segundo os estudos aí dos teólogos da última geração, eles dizem que o diabo enganou Deus e enganou a terceira parte dos anjos também, rebeliou contra Deus. Para você ver, né? Esse ser que enganou a Deus, que jogou um chaveco aí nos anjos, você, um homem carnal, pode resistir a ele. Os anjos não conseguiram resistir. Está mal contada essa história, não está, meu querido? Como que você vai resistir um querubim ungido? Ah, mas, meu querido, vamos analisar o texto, né? Quem é esse diabo aqui de Tiago, capítulo 4, verso 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele, fugirá de vós. O que pode sair de nós, meu querido, se nós resistir? A natureza humana, meu querido, os desejos carnais. É isso que o texto fala. Não é esse, Orlando. Você é um herege, ok? Já estou acostumado com essa palavra. O próprio Messias foi chamado de herege. Os discípulos foram chamados de hereges. O apóstolo Paulo foi chamado de peste. Fica à vontade, meus queridos, mas eu fico com o que está escrito. Então precisamos buscar o contexto. Precisamos voltar um pouquinho, não somente no início do capítulo 4, mas voltar lá no capítulo de número 3 de Tiago. Você vai começar a analisar quem é o diabo. Vamos começar a ler? Tiago, capítulo 3, verso 14. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Versículo 15. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e é o diabo. Não. Ela não vem do céu, não vem do céu. E é da nossa natureza humana. Olha o diabo aparecendo aí. Natureza humana. E é diabólica. A nossa natureza humana, meu querido. A natureza humana, não é o diabo. A natureza humana e é diabólica. Ou seja, se a nossa natureza humana é diabólica, a nossa natureza humana é um diabo. Não é um diabo igual a religião ensina, um ser mitológico. Não, meu querido. A nossa natureza, ela é opositora ao espírito. Opositora, que é a palavra diabo, traduzida, quer dizer opositor. Então, a nossa natureza humana se opõe à lei de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa natureza humana, ela milita contra o espírito e o espírito contra a natureza humana. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele não está colocando aqui uma terceira pessoa. Ele não está dizendo a carne milita contra o espírito e o diabo. Não. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa luta existe três de acordo com o escrito? Não. De acordo com o que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo falando, são duas naturezas, a espiritual e a carnal. E são essas duas que lutam. E essa luta, meu querido, só termina quando o corpo findar os seus dias e de uma vez por todas você se encontrar com o seu Criador. Então, meu querido, a natureza humana, ela é diabólica, assim como está escrito. Pode buscar aí Tiago capítulo 3, no versículo 15. Coloque aí na tradução na linguagem de hoje e você vai ler igualzinho eu estou lendo aqui. Agora, continuando aí no verso 16 do capítulo 3 ainda. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todos os tipos de coisas más. Então, meu querido, quando você entra em uma denominação, tudo aquilo que o homem comete de má, ele atribui
Cada uma dessas coisas há uma entidade. Se é bebida, é o Zé Pilintra. Se é prostituição, é a pombagira. Se é um mal atingindo as suas finanças, é a Maria Molambo. Então, meus queridos, é o Sete Flechas, é a Maria Padilha. Então, todos os males que o homem comete na sua carne, quando você entra nesses lugares que era para pregar o evangelho, eles não pregam o evangelho, eles pregam uma confusão. Eles pregam uma misturada de fenômenos, uma misturada de filosofias com cartilha judaica, e faz aquela salada toda e dá para o povo comer, e o povo come, achando que é puro, achando que é maná do céu. E isso aí, meu querido, são pura confusão humana. Não tem nada de diabo aqui em Tiago. Existe uma natureza diabólica que milita contra o espírito. Uma natureza humana que, se você deixar ela agir livremente, você vai cometer males que talvez você nunca imaginaria que você fosse capaz de fazer. Assim como eu vi agora, hoje mesmo, abri aí o YouTube, um pastor chapou todas, discutiu com a esposa, chegou em casa e deu um tiro na esposa. Não estou aqui perseguindo pastor, não. Eu só estou dizendo, meu querido, que tanto o pastor como o bispo, o apóstolo, qualquer um deles, eles têm a mesma natureza que qualquer um lá de fora tem. E eu vou ainda mais além. Existem pessoas lá fora que nunca entraram em uma denominação, que nunca passaram nem na porta. São pessoas melhores de se conviver do que certos pastores. Eu falo isso com base. Agora nós vamos voltar em Tiago, começando do capítulo 4, mas voltando lá no início do capítulo, no versículo 1. Aí nós vamos continuar aí desvendando esse diabo aí que a religião usa para manipular as pessoas, para colocar medo nas pessoas. Está escrito assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Aí o religioso diz: do inferno, de Satanás. O texto não diz isso. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de você. Meu querido, o que age dentro de você é a sua natureza carnal. Entenda isso. O verso 2 segue dizendo: vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Essa é a natureza humana, meu querido. Não é esse ser mitológico que a religião criou. Não, isso aí, dentro da religião, tem uma outra função, que é colocar medo em você. E quando você entende e aceita esse ensinamento religioso, você não busca corrigir ou frear a sua carne. Por quê? Porque na sua mente já, essa mente diabólica sua, quando a bagaceira acontecer, quando der tudo errado e a casa cair, você recorre ao costa larga diabo. Ah, irmão, eu estava firme com Jesus, eu dei assim, sabe, uma desviadinha e o Satanás me pegou. Foi o diabo. Meu querido, então vai lá no juiz lá, fala para ele que foi o diabo que mandou você matar aquela pessoa. Meu querido, essa desculpa só é aceita lá dentro, porque eles criaram esse ser, é claro que vai te apoiar, né, meu querido? É claro que você vai se safar. Você vai ficar ali no banco, ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois, tudo passa. Tudo entra na normalidade. Assim como aconteceu aí um tempo atrás, amigo meu aí, perto aqui, o seu líder religioso simplesmente cometeu adultério com a esposa dele. Ele é o líder. Ele é o dono daquela igreja. Ele resolveu pegar a disciplina. 3 meses. Coloca um outro obreiro lá, ele vai fazendo tudo acontecer como se fosse ele, porque a igreja é dele, ele registrou. No cartório, a igreja está no nome dele, não tem nada com a igreja de Cristo, a igreja é dele. Aí vem um outro pastor de fora,
vai lá dar uma profetada na carne, né? Dizendo assim, Deus está me revelando que ele já está apto a assumir a obra. E o povo aceita. Por quê? Por causa desses ensinamentos aí, religiosos. Que todas as coisas más que o homem comete é o diabo. Não foi ele. Ele foi uma vítima do diabo. Para você ver, né, meu querido, que esse ensinamento é realmente diabólico mesmo. Porque isso não educa a pessoa. Esse ensinamento não educa a pessoa. Esse ensinamento não forja um caráter na pessoa. Esse ensinamento aí, meu querido, ele faz uma maquiagem religiosa na pessoa, mas aquele mal está lá dentro, está a qualquer momento para estourar. Então no versículo 2 ele diz assim, ó, vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontas até para matar, a fim de consegui-las. Aí, quando a pessoa comete um assassinato, ele diz, foi o diabo. Mas o homem, a natureza humana, ela é capaz de fazer coisas que o homem nem imagina. Só Deus conhece a intenção do coração do homem. Ninguém pode dizer, olha, esse homem aí, como pode isso acontecer? O homem era tão bom, o homem estava lá pregando a palavra, o homem falava em mistério, o homem falava labaxúria e de repente matou a mulher. Por quê? Porque tudo está dentro dele. Não adianta, meu querido, você pode descer as águas, você pode se batizar, você pode secar de fazer jejum, você pode virar um palito. A natureza humana vai estar lá. Essa natureza humana não sai na água. Essa natureza humana, ela só pode ser freada pelo Espírito, pela palavra, pelo Evangelho. Mas esses líderes aí querem forjar na sua mente que não é o homem que comete essas coisas, é o diabo. Por isso que eles fazem essas barbaridades aí e acaba passando desapercebido aí. Passa um tempo, tudo vai bem, mas está lá dentro. Qualquer momento, ele sai. Continuando aí. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Versículo 5. Estou lendo aqui o capítulo 4 de Tiago, verso 5. Nós vamos chegar de novo lá no diabo. Mas aqui os irmãos já estão vendo o contexto, né? E o verso 5 diz assim: não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras sagradas. O Espírito que Deus... Olha, meu querido, presta atenção nisso. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Agora vem o verso 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Aí segue, né? Verso 16. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Agora, pulando aí para o verso 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então, nós lemos aí Tiago, no capítulo 4, verso 7, que quando você lê esse versículo isolado, sem buscar o contexto, aí, claro que você pode entender sim que esse diabo é um ser mitológico, é um ser espiritual que você não faz porque você quer, você faz porque você foi induzido, porque ele induziu você. Mas nós lemos o contexto. O texto aqui está dizendo da natureza humana, que ela é má. Verso 7, né, que nós lemos, né? Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Se você lê isso aqui isoladamente, dá margem, né? Mas quando você lê o contexto, você vai ver que Tiago está falando da natureza humana, da carne. Mas não é só Tiago que fala da natureza humana. Paulo também ele fala muito da natureza humana. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim, ó: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar.
quando uma tentação vier, e essa tentação não é espiritual, não é de um ser, não é de um diabo, mas essa tentação, ela é humana, ela é natureza humana. Quando essa tentação vier, Deus dará forças a você para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Sairá dela. Dela quem? Da tentação. Tentação do diabo? Não, a tentação da carne. Tentação humana. Mas não é somente Paulo que fala sobre isso. Paulo está depois da cruz. Paulo ele não conheceu, não andou com Jesus de Nazaré. Ele andou com Cristo ressuscitado. Então, a mente de Paulo é bem mais avançada, né? Assim, conhecimento do que dos outros apóstolos, né? Jeremias também ele fala sobre essa natureza humana. Não é diabo. O diabo não aparece aqui em Jeremias também. Só aparece dentro das igrejas. Olha aí, Jeremias, abra aí Jeremias. Eu achei uma tradução aqui na Nova Bíblia Viva, capítulo 17, versículo 9 ao 10. Olha aí. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. Talvez você não encontre aí na sua Bíblia, aí, porque essa é uma tradução diferenciada, né? Mas você pode abaixar no seu aplicativo aí e busque a tradução NBV, Nova Bíblia Viva. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro. Ó, meu querido, essa palavra traiçoeiro, ela não tem assim... Qual é o animal que a Bíblia diz que é traiçoeiro? Não é a serpente? E quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do órgão que bombeia sangue? Ou está falando da mente do homem? Da mente, meu querido. Então, a mente é traiçoeira. A mente é uma serpente. Esse é meu entendimento. Os irmãos podem não concordar. Você tem todo o direito de não concordar. Mas você tem o dever de analisar as escrituras e buscar também referências, buscar também outras traduções. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, até essa coisa aí que o sistema religioso inventou. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém, olha aí, meu querido, não há ninguém capaz de saber até que ponto é mal. Para você ver. Às vezes você olha o homem lá em cima, prega que é fogo puro, mas na casa, com a família, no particular ali dos seus amigos, aí não há ninguém capaz de saber até que ponto é mal e pecador o diabo. Não, o coração humano. Jeremias aqui não está dizendo que é o diabo que faz isso, faz aquilo. Não, é o coração do homem. Ou seja, a mente pecaminosa, a mente carnal. Somente o Senhor sabe. Deus, ele sonda o coração do homem. Ele sabe a intenção do coração do homem. O homem pode enganar qualquer um. Pode enganar até o seu líder religioso. Pode enganar até os membros da sua denominação, a qual ele é o líder. Mas a Deus não. Porque Deus, somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem para dar a cada um a justa recompensa de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Tem diabo aqui nesse texto? Não tem. Mas o sistema religioso, se ele ler esse texto na sua congregação, ele vai dizer, olha, está aqui, ó, o diabo. É o diabo que faz. Não. Seu coração, sua natureza humana, ela é terrível. Marcos também entra na jogada aqui, viu? Marcos capítulo 7, versículo 21. Não tem nada de diabo aqui. Porque é do Satanás que vem os maus pensamentos, moralidade sexual, pomba gira, porque é do coração que vem os maus pensamentos. Uma pergunta que eu faço, para você ver aqui, coração ele pensa? Coração ele só faz um barulhozinho. Pum, 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 pum. Nada mais. Coração não pensa. Coração ele é um órgão vital. A função dele é bombear sangue. Só isso. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos,
a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte. Da onde vem isso? Da mente da pessoa, da mente carnal. Por quê? Porque são duas forças ativas em nós: espírito, carne. Carne contra espírito. Olha, crimes de morte, versículo 22. Os adultérios, não tem nada de pomba-gira, tudo está dentro do homem. A avareza, se fosse um diabo, se fosse um espírito aqui da avareza, os líderes estão cheios desse espírito. Porque pensa nos homens avarentos, são esses líderes religiosos. Não são todos, tá bom? As maldades, as mentiras, vem de quem? Da natureza humana. As imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Versículo 23. Tudo isso vem do Satanás. É isso? Não. Vamos ler. Marcos, né? Eu estou lendo Marcos, capítulo 7 de Marcos, versículo 23 agora. Tudo isso vem de dentro, ou seja, tudo isso vem de dentro do homem e faz com que as pessoas fiquem impuras. O texto aqui não fala de diabo. Quem cria o ser nessas escritas é o sistema religioso manipulador, que é assim com Satanás que eles criaram. Porque sem ele, não tem como eles prenderem as pessoas dentro das sinagogas. Tira o diabo, tira o inferno, não tem nada que prende o povo lá dentro. Meus queridos, 99% das pessoas que estão dentro do sistema religioso, dentro das denominações, é por causa do medo. Medo que, quando eles entraram nesses lugares pela primeira vez, a intenção deles era ouvir uma palavra de paz. Assim como o Messias. Por que multidões seguiam o Messias? Porque eles tinham a palavra de sabedoria, a palavra de paz. E os líderes religiosos da época? Só julgo, só acusação. Eles tinham o ministério de condenação e morte. E Cristo, palavras de vida eterna. Por isso, meu amado, que todas as pessoas que entram dentro desse sistema religioso, a primeira impressão que eles colocam é até legal, né? É até legal. Te apresentam um Jesus bacana, te apresentam um Jesus que te ama, te apresentam um Jesus que te salva, mas depois, quando você é inserido oficialmente dentro desse rol, aí o lobo coloca as unhas de fora. Olha, você vai ter que fazer campanha, você vai ter que dar 10% do seu salário para mim. Olha, você vai ter que fazer desafios. Olha, você vai ter que estudar, fazer uma teologia. Olha, você vai ter que ser obreiro. Olha, você vai ter que ser diácono. Olha, você vai ter que ser presbítero. Tudo isso, meu querido, para somar forças a eles. Para eles abrir outras congregações e implantar ali o seu império. É isso. Tudo por causa desse diabo aí. Tira o diabo, acabou. Tira o diabo, tira o inferno. Não tem mais nada que prenda o homem lá. Porque, meu querido, Jesus de Nazaré, quando ele pregava pelas montanhas, ele não pregava para prender pessoas dentro de quatro paredes. Muito pelo contrário, ele tirava lá de dentro das quatro paredes. Lucas capítulo 6, versículo 45. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira do mal do seu tesouro, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Agora, meu querido, eu vou ler aqui Mateus capítulo 13, versículo 15, na nova versão traduzida, na NVT. Eu acho que é isso, NVT. Pois o coração deste povo está endurecido. Oh, meu querido, um coração endurecido, né? Interessante. Tem uma passagem de Paulo, 2 de Coríntios, que diz assim: toda vez que é lida as lições do Antigo Testamento, a sua mente é endurecida. Para você ver, mente, coração endurecido, mente endurecida. Vamos
seguir aqui. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende. Ué, meu coração entende? Interessante, né? Será que essa palavra coração aqui na Bíblia não quer dizer a mente? Vou seguir aí. E o coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que os cure. Agora, meu querido, você prestou atenção aqui? E seu coração não entende? Agora, o mesmo capítulo 13 de Mateus, no capítulo 13, né, versículo 15, diz assim, ó, pois a mente deste povo, olha aí, o que nós lemos lá no comecinho? Pois o coração deste povo está endurecido. Tradução NVT, capítulo 13 de Mateus, versículo 15. Pois o coração deste povo está endurecido. Agora vamos voltar na outra tradução, na nova tradução na linguagem de hoje. Pois a mente deste povo está fechada. Mente, coração. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. Olha o coração aqui, quem é? E a sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Então, meu querido, por que as pessoas não conseguem ter esse controle carnal? Porque eles não conseguem ouvir a voz do Criador. Por quê? Porque toda vez que esse homem intitulado de pastor eles aplicam em você as lições do Antigo Testamento, a sua mente é endurecida. Por isso que você não consegue ouvir a voz do Criador, porque você não consegue entender as Escrituras, porque eles forjaram em você um entendimento falso. Nós lemos aqui vários versículos, meu querido. Agora você dizer que esses versículos aqui se trata de um diabo, de uma terceira pessoa, porque quando Paulo diz assim, o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Cadê a terceira pessoa? Não tem. Quem pôs a terceira pessoa aí? Os líderes religiosos, na intenção de aprisionar o povo e levá-lo eles a serem escravos. Então, meus queridos, eu espero que eu tenha cooperado de alguma forma com os irmãos aqui. Nesse vídeo nós falamos sobre o diabo de Tiago, capítulo 4, verso 7. Não é diabo, é natureza humana. Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.